O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Juízes 11, 29 diz: Então o Espírito de Jeová, o Senhor, veio sobre Jafté e o dirigiu com poder, a fim de que ele atravessasse as terras de Gileade e Manassés. Passando por Mispá de Gileade, daí avançou contra os amonitas. Jafté consagrou este voto ao Senhor: Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. Então Jafté partiu para o combate com os amonitas, e o Senhor os entregou a todos em suas mãos. Ele tomou posse de 20 cidades, desde Areor até arredores de Minite, chegando a Abel, e desta forma os amonitas foram dominados pelos filhos de Israel. Assim que Jafté retornou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando de alegria ao som de tamborins. E ela era sua única filha. Jafté não tinha nenhum outro filho ou filha. No instante em que a viu, rasgou suas vestes e exclamou com um brando de dor: Oh não, minha amada filha! Estou terrivelmente aflito e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso deixar de cumprir. A filha, compreendendo, lhe afirmou: Meu pai, tu assumiste esse compromisso com Yahvé. Trata-me, pois, de acordo com o que prometeste, porquanto o Senhor concordou em te vingar de teus inimigos, os amonitas. Em seguida, ela acrescentou: Concede-me, meu pai, apenas isto. Deixa-me partir com algumas amigas por 2 meses. Vagarei e lamentarei pelas colinas na companhia das minhas amigas, pois jamais saberei o que significa casar e ser mãe. Vai, assentiu o pai, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela se foi, portanto, com suas amigas, caminhando sem rumo pelos montes, chorando e lamentando, porque nunca poderia formar uma família. Passados os 2 meses propostos, ela voltou à presença do pai, e ele fez com ela o que havia prometido por meio do voto. Assim, ela morreu virgem. Desde então, nasceu uma tradição entre as mulheres israelitas. Enfim. Amém, irmão? Você pode sentar? Esse texto que foi tanta polêmica aqui nessa versão, parece que ele fica tão claro, né? E é a realidade, pelo que já havíamos entendido em tempos antigos, a confusão de certas palavras que aparecem, como holocausto, que Jafté teria matado a sua filha. Mas enfim, irmão, o nosso contexto não é esse. O nosso contexto é algo que nós precisamos entender. A igreja que eu falo, irmão, não é isso aqui. Quando eu falar igreja, irmão, igreja, se nenhum de nós estiver aqui, não tem igreja aqui. Amém? A igreja é você. Você é a igreja. Então, a igreja, você, tanto coletiva quanto individualmente, já temos muitos problemas no mundo lá fora. E nós precisamos amenizar as nossas guerras internas dentro da mesma casa, dentro da mesma família, né? Precisamos, dentro da igreja, irmão com irmão, precisamos amenizar amenizar não, precisamos de banir. Tem gente que diz assim: não, eu não me envolvo muito com a igreja, porque se envolver com a igreja, dá confusão. Tá, mas você não tem confusão na tua própria família? Não tem quantas pessoas dizem: pastor, meu irmão isso, meu irmão aquilo, vem outro, a minha irmã isso, a minha irmã aquilo, a minha mãe, o meu pai. Não tem confusão dentro de uma mesma família, não tem rolo? Tá, então dentro da igreja a gente também tem que lutar. E lutando. Você tem problema com os teus irmãos na família, mas você não quer ver o mal de nenhum deles, quer? Mesma coisa na igreja.
Podemos ter divisões, problemas, mas não queremos ninguém. Não se pode querer ver o mal de ninguém. Se você quer ver o mal do seu irmão, você não está a caminho do céu. Você não tem o Espírito de Deus. Esse não é um sentimento dado pelo Espírito Santo, né? Então, o que queremos ver? Olha o que Jafté cria dentro da casa dele. Ele votou um voto. Tá, quando chega a hora dele cumprir o voto dele, o que ele faz? Rasgou as suas vestes. Ué, isso é a atitude de quem cumpre um voto ao Senhor? O que significava rasgar as vestes? Desgraça, calamidade. Ué, cadê o voto então? Você fez um voto com tanta alegria e agora, quando vê a filha, rasga as suas vestes? O voto dele nunca foi aceito, nunca passou da própria boca dele. O voto de Jafté foi uma vergonha, fruto da ignorância de um ser humano. Um ser humano não tem direito de votar com a vida do outro. Não tem esse direito. Amém, irmão? Onde fica o livre-arbítrio? Se eu posso votar com a sua vida, cadê o seu livre-arbítrio? Sou eu que estou determinando o que você vai fazer ou não. Cadê a sua atitude? Para você ser recompensado ou castigado diante de Deus? Se sou eu que estou movendo a sua vida? Não, a sua vida é movida por você. O nosso Deus é Deus coletivo, mas é Deus individual. E cá entre nós, irmão, se não fosse essa individualidade de Deus, nenhum de nós estaria aqui hoje. Porque as brigas que já tivemos, se não todos, pelo menos a maioria, eu ouso arriscar que todos, as brigas que já tivemos internas dentro da própria casa, teria nos destruído, se nosso Deus não fosse, além do coletivo, individual. Mas porque Ele é individual também, nenhum de nós tem desculpa de ter caído no coletivo. Ninguém vai comparecer inocente diante de Deus, irmão. Nem adianta blasfêmia ou blá, blá, blá. Não vai. Então, veja, Jafté, quando ele diz, minha filha, rasgou as vestes. Ué, e o seu voto? Quer dizer que ele fez um voto e esperava, como de costume, que os servos viessem ao encontro dele. Então ele ia cumprir o seu voto nos servos tudo bem, mas quando viu a filha, lamentou, né? E a menina nunca pôde constituir família. Por quê? Porque o voto dele, o sacrifício, era que a menina, no caso ali sendo a mulher que apareceu para ele, era a filha dele que ele esperava aparecer? Não, tá óbvio, na atitude dele, não era a filha dele que ele estava esperando. A filha dele causou um choque, ele rasgou as vestes, ele não estava esperando a filha dele sair. Então, o que ele decidiu? Que aquela menina não iria constituir família, não ia nunca conhecer um homem. E aquilo foi para a menina uma desgraça. O Senhor fez um voto comigo? Que maravilha, então eu posso cultuar Jeová, servir ao Deus vivo. Não foi, ela não teve alegria, ela teve tristeza, ela pranteou, ela chorou, ela ainda pediu, me deixa 2 meses, sair com as minhas amigas, lamentando aí, montes afora. Por quê? Porque um homem, um pai, achou que tinha direito sobre o livre-arbítrio da filha. Quer fazer voto, meu irmão? Faça com a sua vida. Até mesmo porque se você fizer voto com a vida dos outros, não será aceito. E lá está o Jafté, todo bobo, né? Bobo alegre. Eu votei um voto ao Senhor e o Senhor me deu vitória sobre todos os meus inimigos e eu conquistei 20 cidades. Que voto? O voto não foi a lugar nenhum, ele não conquistou nada por causa daquele voto. Nada. Ele não precisava ter votado nada, porque ele ia conquistar do mesmo jeito. Mas tem gente que é assim, fiz um voto com o Senhor. Meu irmão, seu voto não passou nem do teto. É um voto inútil.
Tem pessoas que fazem votos e envolvem um monte de coisas. Voto é coisa pessoal, é você em Deus. Põe a tua vida em jogo. Quer fazer um voto? Deus, eu ofereço a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como holocausto. A minha. Não adianta eu oferecer a vida dos outros, porque todos possuem o livre-arbítrio. Então, meu irmão, durante os tempos antigos, houve uma coisa que está abolida nos dias de hoje, né? Era o pai que determinava com quem a filha ia casar, não só a filha, até com o filho, né? Se o filho chegasse, pai, eu estou paquerando a menina ali da vizinha, da janela que olha para nossa casa, tal, estou paquerando ela. E o pai dissesse assim, não, aquela menina não é de boa família não, eu não me dou com o pai dela, então eu não quero, não vai ter casamento. Pronto, acabou, estava encerrada a história. Um conceito arcaico, sem sentido, ilógico, porque sempre que você estiver tolindo a liberdade de alguém, meu irmão, não espere bons frutos, isso não dá bom fruto. Um ser humano tem que ser livre, porque o nosso Deus nos chamou à liberdade total, e ainda diz, conhecereis a verdade, você tem que ser livre. Jesus não usa algemados, acorrentados para a sua obra, ele usa pessoas livres, como servo de orelha furada, lembra do Antigo Testamento? Você está livre, não, mas eu quero servir ao meu Senhor, então tá, eu vou furar a tua orelha, porque você, sendo livre, decidiu servir. É esse o conceito da igreja. Nós temos que ser livres, é esse o conceito que tem que pairar sobre os nossos filhos, eles têm que ter potencial de decisão, não pode pai ficar tolindo o filho. A Bíblia diz em Provérbios 22, o quê? 11? 22:6, Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Instrui. Mas tem pai que diz assim, não, aqui na casa mando eu, faz do meu jeito. Funciona? Pode funcionar na vista dos seus olhos. Por trás dos seus olhos, no WhatsApp, no Facebook, a história é completamente diferente. Agora, quando você realmente leva a instrução, o ser humano, pela instrução, ele se autoeduca e se autoaperfeiçoa mediante a instrução. Se não todos nós, pelo menos a maioria, não éramos safados, não éramos cheios de armações na nossa vida, quando a verdade, a instrução do Evangelho chegou até nós, nós não nos auto-remodelamos? Não nos auto-instruímos? Quem foi que pegou a nossa mão? Quem foi que pegou os nossos olhos? Está aqui o texto, ó, toma vergonha na cara, senão... Não precisou nada disso, não. O Espírito Santo trouxe, ó, está aqui a verdade. Veio a instrução. Nós dissemos, caramba, eis a verdade, eu tenho que andar nela. Tirei as roupas velhas e botei roupas novas. Tirei os sapatos velhos e vesti sapatos novos. Abandonei os conceitos rotos da minha memória e passei a viver novos conceitos. Irmão, as coisas se baseiam em instrução. Eu acabei de escrever, agora só está faltando duplicar, para dar para os irmãos de graça. Meu lar, meu campo de guerra. Cada experiência, irmão, tremenda, está ampliado. Aquilo que você leu, eu coloquei mais coisas, desci mais profunda. Vai constranger até alguns de ler. Desci mais profundo porque o Senhor Deus mandou ampliar e me deu coisas para ampliar. Não adianta, irmão, essas batalhas, essas guerras dentro de casa. Nós temos que focar na guerra do Senhor. Senão você fica perdendo forças e quando quer se lançar ao campo de batalha do Senhor, você já está desgastado. Qual a idade do seu filho? Meu filho tem 15 anos, tem 16 anos. E você ainda pensa que manda no seu filho? Ele está te enganando, fingindo que te obedece. Assim que ele enxergar a possibilidade de sair de casa, de sair debaixo das tuas asas, ele vai embora, que nem um pardal. Você não vai dominar o seu filho para sempre.
Eu tinha 16 anos, quando descobri que tinha mais força que a minha mãe. E ela passou de mão, meu pai estava sentado assim, eu falei alguma coisinha lá, besteira, que é comum, tantos pais pensam que são autoridade. Quando vê que não são autoridade, parte para agressão. Meu irmão, a autoridade tem aquele que diz assim, ó, haja e ouve. Faz e foi feito. Desfaz e foi desfeito. Isso é autoridade. Fora isso não é autoridade, é ilusão. É ilusão. Aí minha mãe está lá, eu falei alguma coisa na frente do meu pai e tal, estávamos assim, de repente a minha mãe passa de mão, não sei se numa correia, num chinelo. Eu tinha 16 anos. E ela parte para cima de mim. Quando eu me assustei com a primeira chinelada, segurei o chinelo. Falei, que é isso? Não, que tem que me respeitar. Eu falei, de quê? Em que faltei com respeito? Olhei para minha mãe e falei, segurando o chinelo, falei assim, esquece, tu nunca mais vai encostar a mão em mim. Chega uma hora, meu irmão, que você se torna um ser independente. E ela tentou. E passou de mão na correia. Quando eu veio com a correia, eu segurei. Eu falei, eu já falei, nunca mais você vai encostar a mão em mim. Arranquei a correia da mão da minha mãe e joguei no lixo. Ela partiu para o cabo de vassoura. Você está pensando que a velhinha era moleza? É? Aquela velhinha, meu irmão, é o que hoje ela está quieta. Velhinha não era fácil, meu irmão. Graças a Deus está viva aí, mamãe. Que Deus dê muitos anos de vida e saúde. Mas estou te contando fatos do que é um ser humano. E quando ela passou de mão lá no cabo de vassoura, que ela veio, eu me aproximei, com 16 anos, praticando esporte. Acho que eu era mais que Bruce Lee, mais rápido que ele. Passei de mão no cabo da vassoura, da mão da minha mãe, quebrei o cabo da vassoura, meu pai estava vendo. Quebrei o cabo da vassoura e disse, eu falei, você nunca mais encosta o dedo em mim. Irmão, e aí, sabe o que minha mãe disse? Aqui mando eu. Então tu vai para a rua, vai viver a tua vida na rua. Eu falei, negativo, isso aqui é a herança do meu avô e ele deixou para os netos. São coisas que vão acontecendo na nossa cabeça que vai provando que nós já não somos mais submissos, nós somos livres e temos o nosso potencial de decisão. Meu pai não mexeu um dedo, aonde ele estava sentado, ali ele ficou. Sabe por quê? Porque ele entendia que um filho tem que alcançar o seu nível da liberdade. Sabe? Às vezes meu pai criticava o meu irmão, a minha mãe batia no meu irmão. Olha que eu com 16 anos falei que nunca mais. Meu irmão era mais velho que eu, meu irmão chegou a ser mais velho que eu quase 3 anos. E meu pai, muitas vezes eu via ele criticar o meu irmão. Rapaz, você com essa idade, tu ainda apanha da sua mãe? Irmão, preste atenção no que eu estou te dizendo. Você quer ter o teu filho junto de si? Tenha-o como amigo. Porque como filho, ele vai criar asas e vai voar. Você não terá o domínio de pai sempre sobre ele. Cai na real. Ninguém tem. Chega uma hora que o filho bate asa, meu irmão, vai embora. Ele tem a vida dele para viver e Deus já projetou a mente humana para uma hora em que ela estala. Quando ela estala, o ser humano quer viver a sua independência. Então, não projete, não pense, começa a viver, irmão. Qual a idade do seu filho? 5, 6, 7 anos? Começa a viver hoje com seu filho, meu irmão, a desenvolver desde já aquilo que será fato daqui a 10, 15 anos. Começa a desenvolver esse relacionamento, essa amizade. Está entendendo, meu irmão? Não adianta você, é meu filho, tem que fazer o que eu mando. Que fazer o que você manda, até que ponto? Agora, trate o teu filho com respeito e como amigo, deixa a criança desenvolver um forte laço. Laços de pais e mães se quebram. E laços de amigos, às vezes, meu irmão, são eternos. Você está entendendo, meu irmão?
Então, Jafté aqui, ele faz um voto sobre a filha, sem direito. Quando a filha sai, é uma calamidade, é uma desgraça, ele rasga as vestes, ele lamenta o voto que ele fez, o que prova que o Espírito Santo não estava nesse negócio. Se o Espírito Santo estivesse no negócio, a alegria no Senhor, a nossa força é. Ele teria alegria quando ele visse a filha dele, ele ia dizer, graças a Deus, é minha filha, e o voto que eu fiz ao Senhor, vou cumprir sobre ela. Quem melhor? Deus fez a filha dele sair ao encontro dele, o que não era comum para um homem de muitos servos e servas. Não era comum a filha dele sair, era comum os empregados saírem ao encontro dele, que já estão no pátio, que já estão na fazenda e o veriam vir de longe. Mas Deus fez a filha dele sair ao seu encontro. Porque, já que alguém tem que pagar pelo erro, que pague aquele que cometeu. O voto dele, meu irmão, nunca foi aceito, porque votos errados Deus não aceita, Deus só aceita voto certo. E ele está lá, achando, né, como muitas pessoas, né, irmão? Você sabe, tem muitas pessoas que acham que ouviram Deus. Não, eu fiz um voto porque eu ouvi Deus, eu senti isso, eu senti aquilo, eu senti aquilo outro. Nada. O seu voto foi só uma ideia da sua cabeça. Não tem nada a ver com o mover do Espírito, não tem nada a ver com nada disso. Então, meu irmão, presta atenção. Veja, olhe hoje para uma situação, seja com os filhos, seja com o irmão da igreja, seja como for, com qualquer ser humano, e imagina qual o futuro que você terá nessa situação. Comece a se comportar desde já, meu irmão, a trabalhar desde já. Não adianta esse negócio de eu mando, eu tenho autoridade, sou eu que comando, a casa é minha, a casa é minha. Hoje as nossas autoridades por aí, né, a autoridade humana, já estão deixando bem claro que a casa não é dos pais. Se um pai botar um filho para a rua, ele vai para a cadeia. Não pode nem dizer rua. Se aquele filho sair dali e for na delegacia mais próxima, a polícia vem, algema e leva preso para a cadeia. Então de quem é a casa? De quem é a casa? Se você disser para um filho rua, ele vai na delegacia e o delegado manda ordem para te prender. E o filho fica na casa. De quem é a casa? Ou você acha justo que um pai ponha um filho no meio da rua? Tem pais que são ignorantes. Minha filha ficou grávida, eu botei para a rua. É mesmo? Ancéfalo. Você é um ser sem cérebro, né? Como se diz por aí, o cavalo deu um coice, corta a pata. Né? Não, minha filha ficou grávida, eu não tolero isso, porque eu sou um cidadão de moral. Ah, é? Você é um cidadão de moral. E só porque a sua filha ficou grávida, isso é imoral. Contrariou o quê? Contrariou a tradição de sair de casa casada, de véu, grinalda, brá. Deixa eu sentar, irmão, entendeu? Comer salgadinhos, tomar cerveja, contrariou essa tradição, é imoral. Te enxerga. Amém? Você tem que provar que é pai nas horas difíceis dos seus filhos. Quando está tudo bem, cadê o pai? Quero ver você mostrar o seu caráter de pai na hora do sufoco, na hora da luta. Mete a mão no bolso na hora que teu filho precisa. Eu conheci um pai, se é que pode ser chamado assim, que a filha passou por uma situação, precisou de uma cadeira de roda. O camarada rico, dono de várias casas, foi ver o preço da cadeira de roda e falou, não, é muito caro. E a menina andava pela casa se arrastando. Isso é pai? Então, meu irmão, atente, né? Tem coisas que com equilíbrio, com paz, com oração. A oração é para quem pratica a oração.
Tem crente que não pratica oração, ele vive tomando decisões. Vou fazer um voto, aí Deus está olhando assim, tá, e o que eu tenho a ver com a sua história? Vou fazer um voto para Jeová. Aí Deus vai dizer assim, Jeová, eu? Não, deve ser outro Jeová, né? Fazer voto envolvendo a vida dos outros, atitudes envolvendo a vida dos outros. Irmão, nós somos livres. Os seus filhos estão debaixo do seu domínio até certo ponto. Não é para sempre. Tem que aprender isso. Então, por que você não desenvolve uma bela amizade? Não é legal depois os filhos casados bater na porta com o netinho? Ô vô, olha eu aqui, vô, abre a porta. Tem outros que o pai diz assim, filho, não passa na rua tal não, porque aquele pilantra do teu avô está morando lá. Para que isso? Se pode ser diferente. Aqui em Provérbios, capítulo 4, depois de Salmos, você vai achar Provérbios. No capítulo 4, no verso 1, diz assim, ó, ouve, filhos meus, a instrução do Pai, prestai atenção a fim de alcançardes o discernimento, porque o ensino que vos ofereço é excelente, não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo, retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Busca a sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, tampouco delas te afaste. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ama, ela te dará segurança. Veja aqui, Salomão, acredito, autor de Provérbios 4, está dizendo, ouve, filhos meus, a instrução. É como se ele estivesse falando, não sei, para a nação, para os filhos dele, mas o que ele está mencionando? O meu pai fazia assim, ó, ele me instruía, ele me mostrava o valor da sabedoria. Sabe, irmão, tem pessoas que é na porrada, fala claramente. Faz do meu jeito que eu estou mandando, é assim, mas por quê? Não interessa o porquê, faz que eu estou mandando. Não, isso não é instrução. Não é instrução. Instrução é você levar a pessoa a entender que aquilo é o melhor. Não é faz do meu jeito. Aí chega uma hora que a pessoa diz assim, não, agora não vou mais fazer do jeito da minha mãe, vou fazer do meu jeito. Ela não está aqui mais para me repreender. Né? Já viu aqueles pais que obrigavam o filho a ir para esses lugares chamados igreja? Hoje as pessoas pensam que igreja era aquilo que ela conheceu na infância e querem tudo, menos a igreja. Porque tem em memória aqueles horrores. Ó, não pode pintar o cabelo. Não pode cortar o cabelo. Não pode usar a saia a não sei quantos metros. Não pode usar salto alto. Não pode passar batom, não pode fazer sobrancelha, não pode. E as pessoas pensavam que estavam numa igreja. Hoje, quando você diz para a pessoa assim, vamos na igreja que Deus vai te encontrar. Não quero viver aquilo de novo, não. Não quero viver de novo aquele horror que eu vivi um dia, não. E é por isso que eu digo para vocês, vocês têm que dizer para o povo aí fora, se você quiser convidar alguém para o ministério, você tem que dizer, não, mas o meu Deus você não conhece, eu vou te apresentar um Deus novo. O nosso Deus não é assembleiano, não é batista, não é metodista, não é wesleyano, o nosso Deus não, o nosso Deus é um Deus novo, o Deus da Bíblia. Por aí eles andam de Bíblia na mão, mas não servem o Deus da Bíblia. Eles servem o Deus das roupas, dos cabelos. Então, muita gente nunca instruiu nada. As pessoas fizeram as coisas sempre na pressão, na pancada. Isso não funciona, irmão. As coisas têm que haver um mover. E quando você instrui o teu... Instruir não é obrigar, instruir. Você acha que uma criança de 7, 8, 9 anos vai te dizer não quando você está instruindo ela?
Não tem como dizer não, meu irmão. Você convence uma criança. Ah, mas tem adulto que não convence ninguém, né? Aí parte por braço. O problema da nossa sociedade também é que nós temos um monte de pessoas sem condições de ter um filho. Pessoas, meu irmão, que nunca se preocuparam em se instruir nada e criam um filho como se estivessem criando um cachorrinho. Tem madames por aí que ao invés de ter filho, cria cachorrinho, né? Você já viu isso, né? E tem muitas pessoas que fazem o contrário. Criam um filho como se fosse apenas um cachorrinho. Dando comidinha, água, crescendo. Meu filho está grandão e a cabeça completamente vazia, sem nenhuma instrução. Tudo que o filho ouviu foi isso sim, isso não. Meu irmão, vai ter uma entrevistazinha com as crianças que hoje estão lotadas na boca de fumo. Quem é teu pai? Não sabe quem é o pai. Quem é tua mãe? Não sabe quem é a mãe. Sabe quem é a mãe? Aquela pessoa. Mas me diz, o que a tua mãe pensa? Não, não sei. O que teu pai pensa? Não, não sei. O que teu pai já falou contigo? Não sei. O que teu pai já te ensinou? Nada. Ia para a escola e voltava, chegou uma hora que já não ia mais e acabou essa história. Tem que ter instrução. Aqui, Salomão está dizendo, houve a instrução do pai, prestar atenção, alcançar discernimento, porquanto o ensino que eu ofereço é excelente, não despreza a doutrina. Se é doutrina é um conjunto de ensinamentos. Doutrina não é pancada, doutrina não é gritaria. Doutrina não é histerismo. Doutrina não é histerismo, meu irmão. Só grita quem não tem autoridade. Nunca se ouviu. E Deus gritou, haja e ouve. E disse Deus, haja e ouve. Isso é autoridade. Doutrina é um conjunto de informações. Aí quando eu era menino, ainda muito quê? Muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo, retém em teu coração as minhas palavras. Meu querido pai me ensinava me espancando e me botando pendurado na corrente de cabeça para baixo. Meu querido pai me dava chinelada. Meu querido pai comprava correia nova só para me bater. Não, meu querido pai me ensinava, retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Como é que eu vou viver feliz? Então eu vou atentar para isso. É ouvindo isso aqui? É ouvindo, pai. Ele diz, quando eu era criança, muito pequeno. Aí depois alguns chegam assim, mas pastor, meu filho não me obedece. Por mais que eu fale, qual é a idade do seu filho? 18 anos. Ah, se enxerga, você não tem um filho, você tem um homem dentro de casa. Que filho? Que história é essa que com 18 anos é teu filho? Quem disse isso? Quem te enganou, meu irmão? Que você tem um homem de 18 anos dentro de casa e você diz que é teu filho. Ali está um ser completamente independente, que se tiver até que renunciar o laço de pai para mãe, pai e filho, ele está renunciando. Ali não tem mais um filho, ali tem um homem de 18 anos. Mas disse muitos pais, mesmo olhando para um homem de 18 anos, ainda não diz, faz que eu estou mandando. Que ilusão do ser humano. Se você não souber, meu irmão, entender e respeitar o livre-arbítrio do seu semelhante, mesmo que tenha nascido do seu DNA, você vai viver na tremenda ilusão e ignorância. Tremenda ilusão e ignorância. E essa mensagem, irmão, eu vou juntar com uma outra e vou juntar com o livro Meu Lar, Meu Campo de Guerra, porque eu não vou mais tocar nesses assuntos. Quando alguém vier, pastor, que eu estou com um problema em casa, está aqui o kit, meu irmão, toma. Não toco nesse assunto. Tem o kit em casa? Ah, já tem, então vai lá ler. A resposta está toda lá. Não quero mais saber desse assunto. Se eu começar a me envolver com isso, vai ser que nem Eva, derrubando o sacerdócio de Adão. E eu não vou cair por causa de ninguém. Chega de ficar repetindo as mesmas coisas sempre. Se você não desenvolver um relacionamento de amigo com seu filho, sabe o que vai acontecer? Quando ele deixar de ser seu filho, também não será o seu amigo. Tenha toda a certeza do mundo que o seu filho deixará de ser o seu filho
E se você não fez dele um amigo, você vai perder tudo, o filho e o amigo. Estou mentindo? Põe à prova essas palavras. Aposta a tua vida contra a minha se eu estou mentindo. Filhos acabam, meu irmão. Amigos duram para sempre. Agora tem gente que não. É meu filho. Às vezes a minha mãe reclama. Mas tu tá uma semana que não aparece. Ela mora aqui embaixo, hein? Uma semana que tu não aparece. Que filho desnaturado, brinca ela, né? Que filho desnaturado. Eu digo para ela, mãe, eu tenho meus compromissos. Esse relacionamento de filho, meu irmão, se tornou uma coisa emergencial. Minha mãe está precisando, aí eu largo tudo que posso e vou socorrer. Mas acabou, não posso mais todo dia estar com a minha mãe. A questão de filho acaba. Agora, como eu sou amigo, eu largo tudo e vou. Já não posso socorrer mais minha mãe como um filho, mas como um amigo eu socorro. Como socorro qualquer outra pessoa. Mas como filho, isso tem fim, meu irmão. Aliás, que isso tem tanto fim, que como a Bíblia diz, as primeiras coisas são passadas. Lá no céu não tem pai, não tem mãe, não tem filho. A Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Não é isso? Honra. Mas teve um homem que diz assim, Senhor, deixa eu sepultar o meu pai, e aí eu te seguirei. Ele falou, não. Mas Senhor, eu não tenho que honrar o meu pai e minha mãe? O reino de Deus, meu irmão, é mais emergente que papai e mamãe. E tem pessoas que tiram até a liberdade dos seus filhos em servir ao Deus vivo. Mas tua vida é só igreja agora? Não é assim não, dá um pouco de atenção para mim, que já estou velha. Está velha? Quem mandou negar Jesus Cristo? Porque no reino de Deus não existe nenhum velho, nenhum inútil. Se está desamparado, é porque não tem Deus, porque quem tem Deus está sempre bem amparado. Irmão, são palavras que você ouve aqui, né? Fazer o quê? Então, como o nosso tempo é sempre muito corrido, vamos a Provérbio 19. Provérbio 19, verso 18. Diz lá, disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender, não cooperes para a morte deles. Isso aí dá uma série de interpretações, inclusive em outras versões bíblicas, né? Então, disciplina o teu filho enquanto ele tem idade para aprender. Disciplinar enquanto ele ainda tem idade para aprender. Não é, meu irmão, disciplinar não é você querer que se faça a tua vontade. Disciplinar é querer expor o correto, o certo. Lá no voto de Jafité com a filha dele, ele levou a filha dele a fazer o certo? Não. O correto? Não. A cultuar o Deus vivo? Não. Com aquele voto, não. A filha de Jafité foi obrigada a fazer o quê? A vontade de Jafité. Não a vontade de Deus. Aí não tem nada de Deus. Deus estava na vida dele e ele conquistou. Mas o voto tinha nada a ver. Ao contrário, não se fazia voto algum para ir para as guerras. Quando se ia para as guerras, levantava-se um altar, sacrificava-se ao Senhor Deus, cultuava a Ele e ia-se para as guerras. Ninguém fazia voto nenhum para ir para a guerra. Jafité estava tão errado quanto todos os seus anos de vida. Fazer o quê? Tem pessoas que trilham, estão 50, 70 anos de vida, mas não aprenderam a viver. Não adquire experiência. Eu não mando na vida de ninguém, meu irmão. Eu olho para os meus filhos hoje e sei que a minha presença e a minha palavra tem peso. Mas quando às vezes eu olho para aquele moleque ali, ó, Samuel, e falo alguma coisa,
e sei que ele faz com a cara amarrada, contrariada, eu sei que ele está fazendo só porque eu mandei. Não é coisa errada nem a minha vontade, não, é o certo. Ele está fazendo só porque eu mandei. Porque ele sente o meu domínio dentro da casa, ele sente a minha autoridade dentro da casa. Então certas coisas são assim, a gente tem que sentar e mostrar os fatos. Arruma aqui, porque é certo, você que sujou, é certo o outro vir arrumar, foi você que tirou do lugar, é certo dar trabalho para outro, assim como você também não gosta de colocar as coisas no lugar, muito menos os outros, que não foi nem eles que tiraram, vim colocar o que tu tirou do lugar. Disciplina, instrução, levar as pessoas à razão, à lógica. Não é faz porque eu estou mandando, faz porque 1 mais 1 é igual a 2, o certo, o caminho é esse. Então não adianta, irmão, não adianta mão forte, não adianta mão de ferro, não adianta ditadura, não é isso. Nós, seres humanos, não podemos nos tolir um ao outro, não podemos tirar a liberdade um do outro. Uma vez eu disse para alguém assim na igreja, eu estou criando meu filho para ser livre, não estou criando meu filho para ser dominado por mãe. E alguém disse assim, mas isso não é perigoso? Eu falei, o futuro de um homem para servir a Deus não é ser livre? Então que seja livre desde já. Como é que nós teríamos história desses livros de criança testemunhando diante de generais, caindo em campo de concentração no meio da neve, morrendo e deixando testemunhos que converteram pelotões inteiros? Se a criança não for livre, ela não tem testemunho para dar. Nós temos que saber educar os nossos filhos. A Escritura diz que nós seríamos um povo sábio e inteligente. E hoje o que se vê aí dos evangélicos, uma raça de burros e ignorantes, que cultuam até um Deus através das roupas. Absurdo! Cadê? A Bíblia diz em Deuteronômio, seríamos sábios e inteligentes, porque o Espírito Santo, o Espírito da glória de Deus estaria sobre nós. E no entanto hoje pessoas se dizem templo do Espírito Santo e cultuam Deus através de um sapato, de um cabelo, de um brinco e de um batom. Isso é inteligência, isso é sabedoria, isso é possessão demoníaca. Que a tal ponto que discriminam outros que não se sujeitam a esses lixos. Isso é obra do diabo, não é obra de Deus. Irmão, qual é a doutrina lá da tua igreja? Agora já não perguntam mais, mas já perguntaram muito. Doutrina da minha igreja é Bíblia. Não, mas o que vocês creem lá? Na Bíblia. Não, mas assim, tipo, as assembleias. Eu falei, não me confunda com isso. A doutrina da minha igreja é Bíblia. Não, mas sabe que Deus zela pelas roupas. Não, o Deus que eu sirvo, até nu, eu curo enfermo e expulso o demônio. O Deus que eu sirvo, até nu, eu abro a boca, louvo e o céu se abre. Até nu! A doutrina da minha igreja é Bíblia. Cultuamos o Deus vivo. Não estamos aqui para viver a ignorância de outros. Sou o templo do Espírito Santo. É mesmo? Por que esse coque? Por que esses cabelos debaixo do braço absurdo? Por que essas roupas horríveis que usam? Cadê o Espírito Santo? Espírito Santo vinculado a uma roupa? Eu só conheço o Espírito Santo vinculado, meu irmão, à santidade. Se não, lembra dos fariseus? Alargam os seus filactérios. Mas Jesus falou assim, vocês são hipócritas, vocês não entram e nem deixam os outros entrar. Aqui, irmão, Provérbios 29, no verso 17. Provérbios 29, no verso 17, diz assim, corrige o teu filho, e ele te dará descanso, trará delícias para ti, né? Corrige, quer dizer, corrigir, irmão, você tem que entender os limites do livre-arbítrio do outro. Tem pessoas que querem obrigar os outros a andar no caminho certo. Entenda isso, meu irmão.
que você não tem esse domínio, ou se pensa que tem, a qualquer momento você vai ver que você não tem, que perdeu. É só os calendários prosseguindo e os anos passarem, e você vai descobrir que não tem esse domínio todo que você pensa que tem. Então, corrige, né? Corrige teu filho, ele te dará descanso. O que é isso? Você pode corrigir, pode instruir, mas ele não é um ser livre. Não tem livre-arbítrio. Então chega uma hora que ele vai decidir o caminho que ele quiser. Se o teu filho quiser ser espírita, ele vai ser espírita, você não vai impedir. Se ele quiser ser um católico estúpido, adorador de imagens, ele vai ser aquilo. Se ele quiser invocar os mortos, é aquilo que ele vai ser. Se ele quiser ser budista, islamista, kamikaze, assassino, ladrão, é isso que ele vai ser. Você tem que entender que a tua instrução tem limite. Chega uma hora que ela já não faz efeito nenhum. Porque o ser humano atinge a idade do livre-arbítrio. E tem mais, a idade do livre-arbítrio não é 18 anos não, tá, meu irmão? Isso aí varia muito de pessoa para pessoa. Tem molequinhos que com 15 anos já são livres na sua mente, já não ouve mais ninguém. Ele decide a vida dele, ele decide o rumo dele. Tem outros que nem com 30 ainda não alcançaram a liberdade na sua mente. Como eu conheci um jovem, filho de português, pais ricos, vinha aqui na igreja, e um dia ele veio, a mãe falou, tu foi naquela igreja? Hoje tu não janta. Aí ele chegou no culto seguinte, pastor, culto passado eu fiquei sem jantar, porque a minha mãe falou que se eu vier aqui, ela não me deixa jantar. Eu não posso comer quando voltar de casa. Falei, irmão, vê aí, só falar que a gente dá um jeito aí. A gente resolve isso. Tá. Passou mais um tempo, ele falou assim, pastor, ela está apertando a coisa comigo, está falando cada coisa tal. Falei, irmão, até se tu quiser um lugar para morar, a gente arranja, mas a gente vai te ajudar a sustentar a tua fé. Chegou no próximo culto, cadê ele? Sumiu. Mais uma semana, sumiu. Aí tinha um colega dele que vinha aqui na igreja, cadê o fulano? Não, a mãe dele disse que ia desertar ele do testamento, ele não vem mais não. Entende, irmão? Ou seja, mesmo conhecendo a verdade, tendo experiências, tendo sonhos, é a pessoa que decide. As pessoas podem olhar para a luz e para as trevas e escolher o que vão seguir. Eu como pai, ou você como mãe, nós não podemos nunca achar que vamos dar rumo aos passos das pessoas. O nosso Deus, que é coletivo, é também individual. É Ele que trata pessoalmente com cada um. O Espírito Santo está aí para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Todos são livres. Irmão, passe a tratar todo mundo como um ser livre. Enquanto você está vendo a dependência, o que precisa de você, ajude e faça a sua parte. Mas entenda, vá a Efésios capítulo 6. Entenda que o seu domínio, a sua força, isso é uma ilusão, porque isso é um período transitório, é dispensacional. Ou seja, há uma dispensação que você exerce autoridade sobre até os teus filhos, e há uma dispensação que ela muda, e você não vai mais exercer autoridade sobre ninguém. Lembra dos filhos de Eli? Eli chegou para os seus filhos, meus filhos, o que é isso que eu estou ouvindo a respeito de vocês? Não é boa a fama que eu ouço a seu respeito. Só que Deus queria que ele expulsasse os filhos deles de lá. Mas ele falou, olha, vocês estão fazendo coisa errada. Eu estou ouvindo isso, isso e isso. Tinha gente que ia reclamar com Eli. Olha, eles estão lançando o garfo de 3 dentes antes do ponto da carne, estão pegando as coisas fora do comum. E Eli foi lá reclamar com os seus filhos. Mas seus filhos não continuaram trilhando o caminho errado até a morte? Continuaram. Tem que aceitar isso, irmão. Tem que aceitar. Efésios capítulo 6 diz assim, ó. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor.
Então, filho, honra o pai, tal, obedece e tal, mas pai, olha o limite. Não provoca a ira dos vossos filhos. Tem pai, meu irmão, que poxa. Tem filho que diz assim, tomara que minha mãe morra. Tomara que meu pai morra, porque já não aguenta mais a pressão. Então ele enxerga na morte dos pais a sua liberdade. Está sufocado, está oprimido. Aí depois a pessoa, meu filho está sendo instruído para ser um servo de Deus. Que Deus? Crianças já com o coração cheio de revolta. Filhos, obedecer aos vossos pais. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Tem pais que extrapolam os limites e provocam a ira. Depois, meu filho não quer saber de igreja. Eu conheço não vou falar o nome, por questão de não há necessidade, é morador das proximidades, que é líder do tráfico, passa toda hora aí na porta. E aí, Tupi, como é que tá? Eu vi esse moleque pequenininho dentro da igreja. Pequenininho. Uma família conturbada, um monte de horrores. Aí o moleque cresceu, antes de completar 18 anos, já era líder do tráfico aqui no Santo Cristo. Aí uma vez a mãe estava falando assim, poxa, criei meu filho dentro da igreja. Caramba, que adianta você criar o seu filho dentro da igreja, se na tua casa não tem exemplo? O filho dentro da igreja é até bem tratado, todos os irmãos tratam ele bem, o pastor trata ele bem, ele ouve a doutrina, ele ouve o louvor, ele é alvo da oração. Quando chega dentro de casa é escorraçado, como um cachorro que vai morar no quintalzinho dentro de uma gaiola. Tem pais que tratam seus filhos esquecendo que a criança de hoje é o adulto que comanda o mundo amanhã. Uma vez, meu irmão, eu ia saindo para o seminário, você vai dizer, pastor, já ouvi isso, ouve de novo. Era uma tempestade tão grande, e quando eu saí uns 10 metros da porta da casa da minha mãe, rapaz, mas não vai no seminário, olha o temporal, era raio, trovão, eu falei, vou no seminário, ninguém me tira dessa direção, eu vou, hoje é dia de seminário e eu vou ao seminário. Eu fazia seminário lá no Seminário Teológico Vida e Luz, no Engenho Novo. Quando eu saí, a tempestade foi tanta que quando eu cheguei lá, as aulas tinham sido todas suspensas. De tão terrível que foi a tempestade, mas eu cheguei lá. Quando eu voltei, eu vi a minha mãe falando com uma vizinha, olha, o meu filho verdadeiramente tem um chamado. Porque para sair daqui, debaixo daquela tempestade que ele saiu ontem, só realmente chamado por Deus, senão não ia não. Tá, você está vendo minha mãe aqui em cima? As pessoas são livres, meu irmão, para reconhecer a verdade ou para seguir a verdade. Desde a minha juventude na igreja, todo mundo que me visse abrir a boca dizia, Deus está na vida desse rapaz. A Universal quis me consagrar pastor, eu não quis. Os batistas queriam que eu fizesse seminário para virar pastor, eu não quis. A Assembleia quis me consagrar pastor, eu não quis. Outras denominações que eu passei, quiseram me consagrar pastor, eu não quis. A Nova Vida me perturbou. A Nova Vida me perturbou, me levou nas reuniões de cúpula da Nova Vida para me consagrar pastor. Eu não quis. Quando eu abri a boca, todo mundo via que havia Deus na minha vida. E até minha mãe viu isso. E eu a ouvi falando para uma vizinha. Meu filho realmente é um homem de Deus, tem chamado. Porque para sair para o seminário, na tempestade que ele saiu ontem, só Deus chamando. Você não está vendo minha mãe aqui. As pessoas são livres. Então trate as pessoas, meu irmão, como livres. Porque se você entrar em choque com a liberdade das pessoas, você vai conquistar, sabe o quê? Um adversário ferrenho. Bem, irmãos, essa é a mensagem de hoje. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. A sua mente foi aonde? Quando você estava louvando?
Você acredita que seus filhos são herança do Senhor? E é assim que se trata a herança do Senhor. Você hoje não vê nada. Não, mas eles não estão no caminho. Deixa os mistérios de Deus se cumprir. Eu um dia ninguém me viu no caminho. Mas aos 22 anos de idade, aquilo para o qual eu fui gerado uma vez no ventre na mãe, começou a se cumprir. E o Espírito me impeliu ao deserto. Existem uns que nascem santos e morrem profanos. Outros nascem profanos e morrem santos. Chega de guerra. A derrota será para aqueles que lutam do lado errado. Não despreze, meu irmão, o culto dessa manhã. Não despreza! Porque a coisa é muito tremenda. A unção é forte e explosiva. Não consigo vir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso valorizar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. Minha força, minha disposição. Faça isso se você está com vontade de fazer. Pode fazer. Desfrute deste momento. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Sabe essa frase? O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Somente um pai olhando para o filho deve ser isso. Oh, Deus vivo! O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer? Sua realidade não está aqui. O que você possui? Viva lá em Deus, que amamos que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais alto que o ouro por meu brilho. Se você resistir, eu não vai desistir. Ele está aqui neste como a área do seu corpo,
Palavras, apenas palavras. Quem ama não maltrata. Quem ama não despreza. Quem ama tem repreensão limitada.
vou dizer algo, irmão. Estou impressionado. Estou impressionado. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Impressionante. Aleluia a Deus. O Deus que habita no alto e sublime trono também habita com o contrito e abatido. Nosso Deus não é só Deus nos céus, é também Deus na terra. É Deus dentro da nossa casa. É Deus em cada gesto, em cada palavra. É Deus em cada cena de amor. Aleluia, Deus! Aleluia!